Começamos hoje um novo livro, O Incendiário de Hebron. O espírito que nos narra a história é Luciano Messias e o médium é Antônio Lúcio. Sinopse: ninguém, em sã consciência, pede um destino ruim. O destino só será desagradável se a criatura tomar o caminho do mal. Hebron, ano 64 depois de Cristo. Enoque Ben Moses não podia imaginar o ódio que Jeremias nutria por ele, a ponto desse último dedicar quase toda a sua vida adulta em prejudicá-lo e aos seus familiares. E assim o fez, com sua incontrolável sanha assassina. No afã de construir uma nova vida, a família Ben Moses, aprendiz dos ensinamentos de Jesus, através das secretas reuniões cristãs, fugiu para Jerusalém. Entra-te em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Mas a maldade não conhece fronteiras, e a tentação da vingança persegue a todo instante os homens, por mais conhecedores que sejam das lições do Mestre Nazareno, principalmente quando o ofensor insiste em ferir cada vez mais, seja por atos concretos ou, o que é pior, encoberto pelas sombras, através das lâminas cortantes da calúnia. Nada há encoberto que não seja revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Apresentação: 20 séculos após a vinda do Divino Messias, e infelizmente as trevas ainda avassalam. Cessaram-se os apavorantes gritos dos infelizes que agonizavam no circo romano, gritos que, muitas vezes, os bramidos leoninos abafavam. No entanto, a violência ainda impera em todos os setores da vida humana. Nas aldeias longínquas, o povo aflito maravilhava-se ao ouvir a voz daquele moço humilde dizendo-lhes: Vinde a mim. Hoje, boa parte das criaturas busca Jesus nos templos suntuosos, esquecendo-se, no entanto, de que numa das vezes em que esteve portas adentro de um templo, o mestre valorizou a doação de uma viúva pobre, que depositou no cofre apenas 3 moedas. Outrora, imperadores diversos usaram a estratégia de Júlio César, submetendo o povo aos seus caprichos ao lhe dar pão e circo. Naquele tempo, com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de pessoas, unindo seu conhecimento ao amor infinito que consagrava aquele povo sofrido. Ninguém, mas ninguém mesmo, deu tanto aos seres humanos quanto Jesus. É sabido e aceito que o Mestre deu até a própria vida para nos salvar. Convenhamos, no entanto, que seria de um egoísmo extremado esperar que só a crucificação de Cristo nos salve. O que, na realidade, pode nos salvar dos sofrimentos e das decepções futuras é a vivência dos seus ensinamentos. Nomenclaturas religiosas se espalham por todo o orbe terrestre, mas, infelizmente, não revivem o cristianismo primitivo, apesar de esse estar há mais de 2000 anos entre nós. Temos que aceitar a realidade. É a essência do medicamento e não a configuração do rótulo que envolve o frasco que vai nos aliviar. Se as criaturas se habituaram a adentrar as portas de qualquer sigla religiosa, sem introduzir a religiosidade portas adentro do coração, foi em vão todo o esforço de Jesus e de todos os luminares que o sucederam. Na época do cristianismo nascente, maior acontecimento registrado pelos historiadores, os adversários da luz se faziam presentes. Jeremias era um deles. Apesar de ter trabalhado por algumas vezes dentro das igrejas e templos de então, jamais foi uma pessoa religiosa. Cético e de coração empedernido, nunca reteve o amor dentro do coração. Sua ocupação maior era descobrir onde os cristãos se reuniam e dedurá-los a fim de conseguir prestígio e lucros. De Hebrom a Jerusalém, depois Roma, nos locais em que passou, entregou multidões enormes de cristãos às mãos de religiosos desalmados.
Genioso, vingativo, tumultuou a vida de vizinhos de que não gostava, chegando a atear fogo em suas residências. Após o cometimento desses desatinos, passou a fugir dos inimigos que arranjou ao longo do tempo, para poupar a própria vida e manter a estabilidade da mulher e dos filhos. Finalmente, foi encontrado pelo maior inimigo e, para preservar a vida, teve de enfrentá-lo numa luta de vida ou morte, por entre as chamas do incêndio de Roma, idealizado pelo imperador Nero. As enormes labaredas lambiam tudo o que encontravam pela frente. Porém, Esther, que nunca conseguiu tirar do coração do filho o desejo de vingança, teve tempo de encontrá-lo ainda com vida. O pobre moço, em seus derradeiros momentos, sufocado e com o corpo lanhado pela luta e pelo fogo, disse-lhe triunfante após reconhecê-la: Venci, mamãe, venci. A mãe, no entanto, com o coração amargurado, disse-lhe aos ouvidos: Você não venceu, meu filho. A vitória final só virá através da vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Antônio Lúcio e o Espírito Luciano Messias. Capítulo 1. Enoque. Alguns anos depois da crucificação do meigo Rabi da Galileia, os audaciosos cristãos ainda mantinham os olhos marejados por incessante e amargo pranto. Tantas eram as perseguições e os desmandos que até mesmo os simpatizantes do crucificado, em suas lides diárias, tinham receio de se afastarem do aconchego doméstico. As ocultas, no entanto, jamais deixaram o ânimo arrefecer e continuavam a buscar a presença do Mestre na pessoa de algum de seus enviados. Era uma época em que o poder temporário combatia a ferro e fogo a boa nova, condicionando-a como uma peste contaminante e indesejada. A sublime mensagem do Cristo associara-se de maneira indelével a tantos corações, pois os cristãos buscavam algo além das aparências, ou seja, a prática do bem sobre os rituais, e a religiosidade acima das tradições e costumes. E por isso, quase sempre, ardentes lágrimas mesclavam-se fartamente ao sangue dos adeptos da nova crença. Além de subjugado pelo poderio romano, um pesado fardo que o povo judeu carregava desde o ano de 63 a.C., a encarniçada perseguição mantida pelos maiorais dos templos contra os adeptos do cristianismo nascente, era para eles como a ingestão de um cálice letal, que os conduzisse à total desesperança e à morte. A liberdade que sempre existiu escasseara, de tal sorte que o medo apoderou-se dos simpatizantes dos ensinos de Jesus. Já não havia mais locais apropriados onde se pudesse reunir a fim de implorar ao Criador o amparo nas horas difíceis e extremas. A solução mais segura era a reunião nas catacumbas, porém, tendo seu cuidado de manter em sigilo o local de qualquer encontro. Apesar disso, subjugados ao medo e ao acicate de tantos dissabores, ininterruptos anos deslizaram na esteira do tempo, nos quais os primeiros cristãos mantinham acesa a chama da fé viva. Enfrentavam a escuridão noturna confiando na luz que auriam dos ensinamentos deixados pelo Mestre Divino. Aconchegantes eram as reuniões sob o clarão tremuluzente das tochas, nas rústicas dependências das catacumbas. Palavras impregnadas de amor levavam os ouvintes a refletirem na preciosa oportunidade de servir Jesus na presença dos necessitados. Os belos ensinamentos ali expostos pelos dignos representantes do Mestre Sublime levavam a atenta plateia a um estado de doçura tão contagiante e tão diferente daquele que presenciavam portas adentro dos templos religiosos da época. Naqueles gloriosos momentos, todos os amargores eram esquecidos, os múltiplos tormentos cediam lugar a um desejo sincero de abrir a voz e gritar bem alto: Louvado sejas, Jesus de Nazaré! Era o clamor de pais de família, que por conhecerem de perto as consequências advindas de suas presenças naquele local tão doce e tão aconchegante, limitavam-se a buscar a divina fonte somente uma ou duas vezes por semana.
Tanto quanto hoje, naquele tempo também existiam os ambiciosos que buscavam certos favores dos poderes constituídos, e também junto às autoridades religiosas, denunciando os pobres cristãos, fazendo com que fosse dificultada a expansão da Boa Nova. Propriamente, as celas imundas viviam ocupadas mais pelos seguidores de Jesus do que pelos malfeitores. Uma coisa, porém, era certa: com o mesmo destemor com que os primeiros cristãos enfrentavam as feras no cerco romano, aquela gente sofrida perderia a vida se isso fosse necessário para defender os companheiros e ideal. Dentre os defensores do ideal do bem e da verdade, entretanto, existem os que, de certa forma, estão ainda vinculados aos próprios erros milenares, com a possibilidade de ainda serem chamuscados pelo fogo do sofrimento, uma vez que, em outras existências, foram disseminadores de labaredas. Afirmar que um seguidor de Cristo esteja isento às investidas do mal pode significar um erro. Sabe-se lá a dimensão dos desatinos cometidos no passado? A limpeza da alma não se faz de maneira momentânea, mas sim através do tempo e quase sempre no transcorrer das múltiplas existências. Enoch Ben Moses era um dos novos seguidores do cristianismo nascente, e sua adesão à nova doutrina deveu-se à cura de Esther, sua esposa, numa das reuniões das catacumbas. Diante da bênção recebida, ele, a esposa e os 3 filhos afeiçoaram-se à nova crença que, com o auxílio das benditas falantes do bem, reviviam algumas das curas praticadas pelo divino benfeitor dos desesperados, nosso Senhor Jesus Cristo. É lamentável o surgimento de desacordos entre pessoas que se veem quase que diariamente. Enquanto um dos envolvidos não se fizer de cego e surdo para não ver nem ouvir os desaforos, as desinteligências se distenderão através do tempo. As pastagens de Enoque divisavam, pelo lado esquerdo, as terras de Jeremia, também conhecido como mascate, atividade exercida por ele durante boa parte de seus dias. Uma desavença à toa, da qual nem Enoque e nenhum de seus filhos tomaram parte, e que deveria ser atirada ao cesto do esquecimento. Isso, todavia, não aconteceu. Todas as vezes que Jeremias se aproximava de Enoque ou de um de seus filhos, podia-se esperar algum tipo de desaforo, pois que o mascate passava a provocá-los. Eram seguidas cuspidelas sem necessidade, xingamentos a uma ovelha que pastava docemente. A presença de Jeremias era indigesta diante dos olhos da família de Enoque Ben Moses. Por longo tempo, a sombra da discórdia pairou sobre as duas famílias, impedindo-lhes que tivessem uma vivência pacífica. Como se isso não bastasse, um dia chegou aos ouvidos de Jeremias a notícia de que a família de Enoque se debandara para o lado dos seguidores do filho do carpinteiro, associando-se-lhes as idas às catacumbas. Aí, então, o mascate deparou-se com a oportunidade esperada. Sem pesar as consequências de tal ato, procurou as autoridades religiosas e fez a denúncia, e no dia seguinte, Enoque e toda a família foram trancafiados. Dificilmente a criatura que entrega o coração e a mente ao ódio ou ao desejo de vingança tem condições de avaliar a responsabilidade que lhe pesa como ser humano. Um dia, no entanto, na atual ou na futura existência, terá de corrigir seus erros, pois a semeadura é livre, mas a colheita torna-se obrigatória. Enoque Ben Moses, a esposa e os filhos tiveram de enfrentar os piores momentos de suas vidas. Não eram ricos, porém a pequena propriedade rendia o suficiente para que vivessem tranquilos e sem nenhum contratempo. Agora, ali entre tanta gente mal encarada, ladrões e viciados de toda sorte, seus dias tornaram-se pesados, turbulentos, mais parecendo como se estivessem sentenciados a viverem no inferno criado por mãos desumanas. No entanto, ninguém vive desamparado e sem a proteção de Deus. Os cultivadores da amizade sincera sempre encontram o apoio preciso nas horas difíceis. E com Enoque e seus familiares não foi diferente.
Alguns dos vizinhos mais próximos, pessoas bem situadas financeiramente, intercederam em favor da infeliz família, e dentro de alguns meses, Esther e os filhos voltaram para casa, menos o chefe da família. E o pior de tudo, para aumentar a aflição da mãe e dos filhos, o pobre homem ficou incomunicável, sendo terminantemente proibido visita. Anos após a fatídica noite em que fora aprisionado em companhia dos familiares, o pobre Enoque retornou ao lar, porém debilitado, cego e um tanto desmemoriado devido às violências a que fora submetido. Sem condições de ao menos poder buscar alento na crença que esposara, o pobre cego ainda viveu alguns anos, sonhando com as abençoadas reuniões nas catacumbas, onde pôde aquilatar o quanto o viver humano é efêmero, quando comparado ao viver do espírito imortal. Acocorado debaixo de velha tamareira, vezes tantas punha-se a orar mentalmente. Deus meu, vós que me desse uma adorável esposa, filhos maravilhosos e um pedaço de solo de onde consegui retirar o sustento para mantê-los, dai-me hoje, Senhor, forças e resignação, a fim de que eu possa suportar a escuridão dos olhos no fim dessa jornada terrena. Que eu nunca revide ao ataque dos maus e que jamais reclame, Senhor, mas agradeça sempre por tantas bênçãos de amor. Capítulo 2. O incêndio. Sob a supervisão dos atentos olhos de Esther, que sempre labutou ao lado do esposo, os três jovens conseguiram recuperar parte da colheita do ano em curso e solucionar os problemas advindos da falta de cuidados quanto à saúde do rebanho, agora reduzido pela falta de trato e por ter ficado sujeito ao ataque de lobos vorazes e de ladrões. Pelos maus tratos recebidos na prisão, somados à tristeza de um dia ter a esposa e os filhos presos em sua companhia, o pobre Enoque permaneceu acamado por meses e não conseguiu se livrar do indesejável abraço da morte. Com o coração ralado de dor, Esther e os filhos acompanharam o pequeno cortejo que o conduziu à derradeira morada. Antes de retornarem ao lar, Esther e os três moços receberam as manifestações de pesar dos conhecidos e amigos, mas nenhuma notícia, nenhuma suspeita sequer que indicasse quem os denunciara, causando-lhes tamanho sofrimento. Vivendo num tempo em que o poderio romano exercia forte pressão até sobre os poderosos da época, diríamos, sem medo de errar, que o povo judeu vivia de mau humor. E por isso o pobre Enoque foi mais uma vítima engendrada pelas trevas da ignorância e da ambição. O povo em geral desconhecia que o jovem Nazareno não viera oferecer nem disputar um lugar ao sol. Ele era o sol enviado ao mundo para afugentar as trevas. Detentores de princípios nobres jamais imaginaram que o vizinho encrenqueiro fosse atrevido o suficiente para denunciá-los simplesmente pela antipatia que sentia pela nova crença. No entanto, a maldade que o infeliz Jeremias asilava no interior do coração o entretinha em estreita relação com os seres das trevas, que o jungia às malhas do egoísmo e da ambição. O que a infeliz criatura aspirava ardentemente era conquistar a simpatia das autoridades religiosas e ser beneficiada de alguma forma. Desejava mudar-se com a família para uma cidade qualquer, tão logo expirasse o contrato de arrendamento das terras em que vivia. No entanto, a permanência da esposa e dos filhos do inimigo no local, como vizinhos, se lhe tornou incômoda. Não havia como ser feliz com a raiva a remoer, qual punhal a lhe trespassar o peito. A presença dos malditos ao lado da propriedade em que vivia e que sempre viveram felizes fez com que Jeremias se sentisse incomodado. Vivendo na mesma casa, cultivando o mesmo solo, usando a mesma pastagem ao lado da que arrendara, o infeliz viu-se insatisfeito em suas pretensões e passou a recear de que fosse descoberto como autor da deduragem e, sem sossego, temia também ser agredido pelos filhos do falecido. Como ainda faltava certo tempo de contrato com o proprietário de suas terras, meditou noites e dias, tentando encontrar uma solução para o impasse que dificultava as suas pretensões. Não poderia continuar ali, vivendo ao lado daqueles hereges.
Teria que fugir ou, em último caso, terminar o serviço que começara. Depois de muitas noites mal dormidas e sob a constante influência das mentes trevosas, chegou à conclusão de que seria melhor tomar uma atitude antes que fosse esfolado vivo pelos filhos de Enoque. Assim, depois de ruminar por semanas as ideias sinistras que as entidades malfazejas lançavam-lhe à mente, resolveu colocar em execução o plano que pensava ter maquinado sozinho. Esperou a chegada da semana de escuridão noturna para se livrar dos inimigos. Depois de aguardar por semana e meia o surgimento do momento propício, a falta de luar à noite, a infeliz criatura levou ao fundo da casa de Esther os apetrechos que preparara cuidadosamente e os deixou logo perto do velho celeiro a fim de dar início ao plano macabro, incendiar a casa dos familiares do falecido Enoque ben Moses. Sabia não ser fácil o que pretendia fazer, pois 2 cães de guarda certamente estariam vigiando a casa, à espreita de qualquer intruso. Estava certo de que o mínimo descuido lhe seria fatal. Assim, aproximou-se vagarosamente, esperando as reações caninas, e ao perceber que já o tinham farejado e percebido sua presença, presenteou-lhes com 2 gordos pernis de carneiro, antes que o atacassem. Assim, conseguiu o que queria. Ateou fogo no velho celeiro e fugiu apressadamente. Acordados com o enorme barulho do rebanho, Esther e os 3 filhos lutaram desesperadamente na tentativa de debelar o incêndio. Mas era difícil conseguir água rapidamente, retirando-a da profundidade de um poço. Enquanto isso, o cruel incendiário juntou-se à esposa e 2 crianças que o aguardavam em frente da casa em que moravam e partiram numa carroça carregada com os pertences mais necessários. Saíram estrada fora e, quando os primeiros raios solares surgiam no horizonte, estavam bem distantes. Enquanto isso, percebendo que seus esforços eram quase inúteis, a pobre mãe gritou para os filhos mais novos: Boaz, Levi, soltem as ovelhas, pois a forragem está pegando fogo. Os 2 jovens, atendendo à solicitação materna, dirigiram-se até a porta de acesso ao telheiro, onde o rebanho estava confinado, porém, no escuro ficou tudo complicado. Tiveram que improvisar, usando um forcado como alavanca para estourar o forte amarrilho. Chamuscados pelo fogo, tentaram espantar para fora o rebanho, que se acuara no fundo do pequeno abrigo, mas não era fácil controlar os pobres animais amedrontados. Ao ouvir os gritos de Esther e de Samuel, que os chamavam apavorados, tentaram sair, mas estavam cercados pelas labaredas. Sem meio de se orientarem para escapar da inesperada fornalha, morreram carbonizados. O tempo certamente se encarregaria de transferir o débito contraído perante a pobre e infeliz família para uma quitação no futuro, pois que, indubitavelmente, quem espalha tropeços pelo caminho, ao retornar, um dia estará sujeito a quedas. Tendo agora pela frente o caminho ensolarado, a carroça vencia com maior facilidade a distância restante até chegar a Hebrom. Observação: pequena cidade localizada a uns 32 quilômetros de Jerusalém. As crianças dormiam tranquilas em seus colos, enquanto, para fugir do sono, o desalmado tentava justificar a atitude que tivera em relação aos ex-vizinhos. Sabe, Leia, eu fui bom demais. Tive muitas oportunidades de ir à forra e atacar o velho Enoque no meio dos olivais, mas relevei. E olhe que o que me fizeram não foi pouco. Tudo começou quando seus 2 cães atacaram uma de nossas ovelhas, que atravessou por baixo da cerca, indo para a pastagem deles. Daquele dia em diante, passei a odiá-los. Você tem certeza de que eles atiçaram os cães naquele ataque? Se não o fizeram, eles podem não ter culpa, pois um animal não sabe o que faz. Seja lá como for, daquele dia em diante passei a tê-los como meus inimigos. Enquanto os fujões questionavam o ataque do cão e a morte da ovelha, com os olhos avermelhados e tantas lágrimas, Esther e Samuel, em companhia de alguns amigos e vizinhos, retiravam os corpos dos 2 jovens que pereceram carbonizados.
Nada mais comovedor que presenciar as lágrimas de desespero de uma mãe frente ao ataúde de um filho, que na atual existência não mais poderá vê-lo sorrir ou ouvirá a sua voz. No caso de Esther e do filho, que a bondade de Deus permitiu permanecesse ao seu lado, a fim de servir-lhe de arrimo e companheiro pelo resto da vida, o sofrimento era multiplicado. Nos caixões velados, sob a improvisada barraca montada em frente à residência destruída pelo fogo, a pobre mulher e o filho que escapara do incêndio apenas velavam embrulhos contendo 2 corpos disformes, torrados pelas labaredas destruidoras. Certos acidentes, causados ou não pela falta de espiritualização do homem, evidenciam o quanto o ser humano precisa corrigir-se. Por um lado, o descaso, promovendo desequilíbrios na vida física; no outro, o desinteresse em iluminar a mente para desembaraçar o espírito dos liames que ainda o prendem ao mundo terreno. Já naquele tempo, a crueldade oriunda do egoísmo de uns, pelos instintos maldosos de outros, e quase sempre incitados pelas mentes trevosas, provocavam cenas que os pincéis dos mestres da pintura jamais poderiam retratar. Só mesmo a vivência do amor, que se sobressai dos ensinamentos do amoroso mestre, tanto naquele tempo como nos de hoje, é capaz de gerar a paz e a harmonia. Segundo a visão imediatista dos que, na época, não tinham olhos de ver, segundo as palavras de Jesus, Jeremias se deu bem, pois deixou uma propriedade que não lhe pertencia e transferiu-se para Hebrom, onde se instalou com a família numa confortável casa, passando a exercer a condição de auxiliar do templo.